O Roberto Carlos ele é considerado o rei da música popular brasileira. Com uma carreira brilhante, o cantor angaria fãs ao longo de décadas, o que só demonstra, você gostando ou não do seu estilo musical, o quão realmente talentoso é o ícone da MPB. Mas existe um mistério que envolve o Robertão que intriga muita gente, e que não envolve nenhuma polêmica, nem nada de sua música, mas sim o fato dele ter ou não uma perna de pau, ou ter uma perna, não ter uma perna, ter uma perna mecânica, enfim. Eu vou ser honesto pra vocês, até fazer esse vídeo, né, um cara do início dos anos 90, não tinha certeza se essa história era verdadeira ou apenas uma lenda. Existe até uma foto que frequentemente viraliza dele com uma perna mecânica, né, que claramente é uma montagem bem tosca, e isso acabou ajudando a espalhar esse mito, né? E esse tema se tornou meio que um tabu na carreira do cantor. Mas ele resolveu falar sobre isso, né? E nos revelar a verdade. Será que ele falta mesmo uma perna ou é tudo uma fake news? E se falta, como foi que aconteceu, né? Como que ele perdeu esse membro? No vídeo de hoje a gente vai revelar esse que é um dos maiores mistérios da humanidade. Afinal, o Roberto Carlos tem uma perna de pau ou não? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Apesar de ser o cantor de maior respeito da música brasileira, Roberto Carlos, diferente de muitos artistas, nunca gostou ou fez questão aí de ficar expondo a sua vida pessoal. O rei, que já está aí com seus 82 anos de idade, ele começou a sua carreira no início da década de 1960, sob influência do samba-canção e da bossa nova, com composições próprias, geralmente feitas em parceria com um amigo, Erasmo Carlos. Ele apareceu para o grande público e de lá para cá, de lá em diante, ele foi fazendo a sua história, a sua carreira gigantesca, de uma constância que é de se invejar. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, bip, bip. Nós vemos muitos cantores ou grupos fazerem um sucesso aqui, outro lá, às vezes somem do nada, alguns ainda conseguem retornar depois, mas o Roberto Carlos não, são anos e anos de estabilidade na carreira e de verdadeiros fãs que o veneram até hoje. Para se ter ideia, entre 1961 e 1998, o Roberto ele lançou um disco inédito por ano. E eu não sou aí muito de assistir TV, mas eu acho que ainda rola aqueles especial dele de fim de ano na Globo. Nesse ano aí rolou ou não rolou? Eu não tô por dentro não, comenta aqui embaixo, O que mostra que ainda hoje o cara é bem relevante, acabou virando uma tradição. Segundo a Pro Música Brasil, Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo vendido aí mais de 140 milhões de cópias, incluindo versões em espanhol, inglês, italiano e francês em diversos países. O maluco é brabo. Imediatamente você vai lembrar de mim. Bom, como eu disse, o rei, ele não é lá muito chegado em ficar falando de coisas pessoais, e tem um assunto que o deixa ainda mais desconfortável normalmente, que é o da sua perna, ou no caso, a falta dela. Só que você sabia, que o acidente que o fez perder esse membro poderia até ter matado ele ainda criança? O acidente com o trem. O acidente que fez o Roberto Carlos perder parte da perna direita aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade, e por isso o trauma é ainda maior para o cantor. A gente vê que o episódio foi tão doloroso para ele que é citado em 2 músicas de sua composição, o Divã e Traumas. Relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito. Segundo o biógrafo Paulo César de Araújo, tudo aconteceu no dia 29 de junho de 1947 na cidade natal do rei, Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Na manhã daquele dia, o Roberto, que na época tinha o apelido de Zunga, e a sua amiga Fifinha, saíram para ver as celebrações que estavam rolando na sua cidade, já que era ali o dia de São Pedro. Os dois estavam de boa, assistindo ali algumas apresentações, só que tinha um detalhe, eles estavam muito perto, muito próximos a uma linha de trem, e de repente uma locomotiva a vapor começou a se aproximar dos amigos. Uma professora que estava lá por perto viu o perigo se aproximando e tentou avisá-los, Só que o Roberto ele acabou se assustando com os gritos da mulher e acabou caindo. Nessa, a professora ainda tentou gritar para o maquinista do trem, para que ele parasse, mas já não dava mais tempo, E o veículo passou então sobre a tíbia direita do menino.
a famosa canela, né? Imagina a dor e o desespero dele, né, e de todos que estavam vendo essa cena. Uma galera se aproximou para ajudar, alguns tentavam levantar a locomotiva, né, outros retiraram ali o Roberto Carlos dos trilhos e chamaram uma ambulância. Chegando no hospital, o Roberto ele foi atendido então pelo médico Romildo Gonçalves. Segundo o biógrafo, né, o médico relembra em entrevista ao jornal Ivan Finotti que o jovem, né, ele parecia não ter noção da gravidade do acidente, né? O menino, coitado, ele só estava preocupado para que não sujasse muito o seu sapato, porque era novo, né? Isso aconteceu porque provavelmente o Robertinho, né, ele não sentia dor, já que o trem havia destruído ali os nervos que davam sensibilidade à região, né? Então o médico, ele fez o que deu para fazer devido à gravidade do caso e ao invés de amputar a perna ali na altura do joelho, né, como era o procedimento padrão, ele fez uma amputação um pouco abaixo, né? Isso permitiu com que o Roberto Carlos mantivesse esses movimentos da articulação. Por isso pouca gente acaba notando, né? Fica bem mais natural. Reza a lenda que o pai do cantor, quando viu a situação do filho, chegou até a ameaçar de morte o maquinista do trem, né, já que achou que o acidente teria sido imprudência da parte dele. Mas no final das contas, ele não fez nada, né, e ainda bem, já que quando os ânimos se acalmaram, né, ele provavelmente percebeu que aquilo foi mais uma fatalidade mesmo. Já o futuro rei, né, depois do acidente, continuou vivendo a sua vida. Claro, no começo não deve ter sido nada fácil, mas ele foi se adaptando à sua nova realidade, onde a princípio ele se locomovia com a ajuda de muletas. Ele contou que ele com 13, 14 anos, ele não tinha nenhuma prótese na perna, era aquela calça com um alfinetinho ali e a muleta, né? Até que quando ele já tinha ali seus 14 anos, finalmente ele conseguiu uma prótese. Isso porque o pai dele, né, ouviu falar que no Rio havia um médico que fazia a perna artificial. Lá foram os dois então tentar a sorte, né? Mas acabou que não deu em nada. Depois de tantas tentativas, no terceiro hospital, né, que eles foram, ouviram falar de um tal médico alemão que manjava muito. E foi esse médico que conseguiu realizar esse feito para o Roberto Carlos, o seu pai. Foi outro hospital, no terceiro ouviu falar de um médico alemão. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto. E a alegria do Robertão após finalmente conseguir correr foi gigante. Dá para imaginar, né? Ele saiu correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia. No dia seguinte foi a um baile, dançou a noite inteira. Que 14 bonito, anos, nossa. demais. Bom, frequentemente surgem memes e fotos do Roberto Carlos supostamente com as famosas próteses, mas a verdade é que é quase impossível você achar uma foto do rei de bermuda. E a verdade é que sim, né, o talvez maior cantor da história da música brasileira não tem pelo menos uma parte da perna e usa uma prótese que hoje deve ser aí das mais tecnológicas possíveis. Mas e aí, você também tinha essa dúvida, né, de que a história do Roberto Carlos ter ou não uma perna, se era real ou não, ou isso era só coisa da minha cabeça e da galera aqui da equipe do canal, porque ninguém sabia na real mesmo essa história. Comenta aqui embaixo, eu quero saber, né? E lembrando que a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal, então se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. Até o próximo, tchau!